Ora bem, a fim de o poderem acusar. Evidentemente que nós estamos no século XXI e hoje até dizer fariseu já tem logo, na nossa linguagem, na evolução semântica das palavras, já tem uma conotação pejorativa. É um fariseu, fariseísmo, não sei o que, é uma coisa feia. Chamar fariseu a alguém é um insulto, é igual a hipócrita e tal. Mas no contexto histórico de Jesus, do ano 28, dizer fariseu era dizer uma casta de gente santa. Eram os santos, portanto, os que estavam acima de toda a suspeita. Eram os puros, os genuínos, os melhores cumpridores da lei de Moisés, os exemplares, os modelos. E, portanto, porque o eram cumpridores ao pormenor das leis. De certo modo, viviam para isso. Outros os tinham de sustentar. Viviam para isso. A interpretação que fazem, sistematizada, de como se há de entender a lei naquela época, naquele ano 28, 29, 30, era feita por estes e era automaticamente reconhecida porque eles eram os mais santos, os mais cumpridores. Portanto, estamos a dizer fariseus no século XXI sem esta advertência, sem chamar esta atenção aqui, nós corríamos o risco de dizer estavam ali para observar, para ver o que é que ele ia fazer, se ia reabilitar aquele ser humano, se ele trabalha para reabilitar os seres humanos, porque no caso tem uma razão para o acusar. Na época, a população estava de tal maneira envolvida com os fariseus e de tal maneira tinha interiorizado essa convicção de que eles eram os santos, os puros, os cumpridores, e que a interpretação que fizessem da lei era a correta, era a querida por Deus, era a correta interpretação. Então, as suas posturas são sempre boas. As suas decisões são sempre boas. E, portanto, o facto de estarem ali para ver se Jesus faz atividades a favor do ser humano, mesmo em dia de sábado, para o acusar, as populações vão achar este comportamento exemplar. E se os fariseus fazem assim, nós também havemos de fazer assim, passar a andar de olho neste ser humano, neste judeu Jesus. Porque ele parece que afinal é mesmo um subversivo, um conspirativo, que está a querer dar cabo aqui do nosso institucional e das tradições dos nossos antepassados, das nossas crenças, dos nossos usos e costumes, das nossas festas, da nossa religião toda, das nossas missas, dos nossos ritos, dos nossos santuários, das nossas promessas. E, portanto, temos de estar em atenção, em vigia, porque os fariseus, os exemplares, fazem isso, nós, por tabela, e já vamos atrás, porque nunca o faremos com a perfeição deles, também devemos fazer o mesmo. Pronto, neste contexto, Jesus corre o risco, logo do início da sua missão, de ficar com a multidão das pessoas, dos outros judeus, seus concidadãos e concidadãs, contra ele. Porque se os fariseus tomam esta postura, se eles que são os considerados institucionalmente os grandes intérpretes e observantes da lei de Moisés, se colocassem ao lado de Jesus, portanto, no fundo, acolhessem a interpretação que Jesus, maiêutica, libertadora,
que Jesus faz da lei de Moisés, certamente todo o resto da população aderia. E então, esta revolução antropológica, teológica de Jesus era assumida, passava a ser praticada. Não era olhada como subversão e conspiração, mas era bem-vinda. E a sociedade toda trabalharia para ser como Jesus está a querer que seja e a trabalhar para que seja. E que Jesus não só Jesus está a trabalhar para que seja, mas ele próprio invoca que faz assim e que procede assim, que trabalha assim, porque o seu Pai, Deus Criador, Abá, quer dizer Pai, Mãe, de Jesus e de todos os seres humanos e de todos os povos, também é assim. Ora, quer dizer, mas os fariseus vão dizer que Deus não é assim. Vão falar de outro tipo de Deus. Deles. Do institucional deles. E por isso esse Deus do institucional, que vai justificar a perversão dos seres humanos, o atrofiamento dos seres humanos, e que vai trabalhar mais e mais para cada vez atrofiar mais os seres humanos e os povos, é um ídolo. É um Deus falso. Metamos isto na nossa cabeça. Quantos séculos de doutrinação ao contrário, mas não tenho culpa. Como Jesus no século I não tem culpa que 1000 anos de judaísmo estivessem todos ao contrário do que deveria ser. Jesus também não tem culpa. Já eram 1000 anos. Desde Moisés e depois, sobretudo, como poder instituído, poder institucional, era desde a casa, desde que apareceu o Saúl mas o Saúl falhou logo. Portanto, quem conta para eles, assim como rei a sério, o primeiro dessa instituição poder é o David, e logo o seu filho Salomão, que leva ao extremo os princípios, os inícios de David. 1000 anos de monarquia, de reinado, e portanto em que estas elites estão à frente e a impor as suas interpretações das coisas. Eles não aboliram a lei de Moisés, o que estão é manipulá-la, a interpretá-la de acordo com os seus privilégios, de acordo com os seus interesses corporativos, de casta, de grupo, de corporação. E por isso estão ali, na sinagoga. Eles. Ninguém não disse que são os fariseus, mas sabemos no fim. Estão ali a observar Jesus para ver se ele reabilita aquele ser humano, portanto, se nos reabilita a todos e todas, a fim não de o acolher e de se alegrar, mas de o acusar. Não porque estivesse a fazer mal aos seres humanos, não porque estivesse a fazer coisas que vão prejudicar os seres humanos, Jesus, não que ele estivesse a roubá-los ou a matá-los ou a enganá-los, isso faziam eles, mas porque os seus privilégios de grupo, de elite, estão em risco com uma atividade deste judeu, Jesus, filho de Maria. Os seus privilégios de grupo, de casta, passam a estar em risco. Porque se as populações começam a perceber e a gostar desta atividade de Jesus, antes deles virem fazer-lhes a cabeça contra Jesus, porque no início, antes de fazerem a cabeça as populações percebem que há aqui uma presença maiútica, boa para eles, para elas. E, portanto, começam por algum entusiasmo em torno de Jesus, embora também era um entusiasmo que queriam que ele fosse mais poder em cima delas, mas não era bem pela maiútica, era porque que ele ficou reabilitado, que ele consegue, não sei o quê, se calhar, e depois queria fazer, ele era o chefe, o chefão, para terem aquilo tudo assim, de mão beijada, sem esforço. E Jesus não vai por aí. Já vamos.